Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar a discussão do artigo, principalmente o artigo Other Minds, desse filósofo britânico, o John Austin. E essa vai ser a nossa segunda reação ao ceticismo cartesiano. A gente falou um pouquinho do Moore anteriormente, e será interessante comparar um pouco a posição dos dois, e depois, um pouco adiante no curso, também entender a leitura que o Stroud faz dessa posição do Austin. E eu vou, no finalzinho da aula de hoje, eu não vou falar sobre Stroud ainda, porque vai ser o tópico da nossa discussão futura, mas se der tempo, se o vídeo não se estender demais, eu pensei em falar um pouquinho sobre o Cavell, a leitura que o Cavell faz do Austin, só para adiantar alguns pontos que talvez a gente retorne depois, mas isso é a parte complementar das leituras, não é o cerne aqui da nossa discussão. Então, se vocês não tiverem lido o Cavell, que está como leitura secundária recomendada, não se preocupem, são só algumas ideias, algumas passagens que eu gostaria de comentar. Então, isso aqui é um pouco aquela página inicial que vem da Wikipédia no Google, mas só para situar um pouco a obra do Austin. Ele é considerado um dos principais expoentes da filosofia da linguagem comum ou ordinária. Eu prefiro comum, normalmente eu vou me referir a ela dessa forma, mas em inglês vocês vão encontrar essa expressão Ordinary Language Philosophy. E ele é de fato mais conhecido, principalmente até fora do âmbito da filosofia, em outras áreas conectadas pela teoria dos atos de fala, na linguística. Isso é usado também no direito, em algumas outras áreas. Mas ele escreveu, ele é considerado um filósofo da linguagem comum, não tanto pelos tópicos que ele sobre os quais ele trata, mas sim pelo método que ele emprega. Ele emprega uma metodologia que leva em consideração, dá bastante atenção aos usos comuns que nós fazemos das palavras na nossa vida cotidiana. Então, a obra dele é caracterizada por apresentar sempre exemplos concretos de situações, claro, imaginárias, no mais das vezes, mas situações concretas em que pessoas estariam num diálogo e que as noções fundamentais empregadas aí vão ser analisadas. No nosso caso aqui, para os nossos fins, a noção de conhecimento, a noção de crença. Em outras obras do Austin, ele também tem uma importante contribuição para as assim chamadas teorias da verdade. E para os atos de fala, então o método que ele emprega é esse de uma atenção detalhada para usos de palavras, fazer distinções claras de diferentes usos, atentar para o contexto em que as palavras são usadas. Então isso eu espero vai ficar bem claro para vocês na leitura de qualquer dos textos dele. No Other Minds tem uma série de exemplos e é importante que vocês atentem ao detalhe dos exemplos e pensem sobre eles. Eu vou tomar um apenas aqui para fins de ilustração, mas tem vários outros. E ele trabalhou ali no início do século XX, até faleceu em 1960, em Oxford, e foi um dos herdeiros da filosofia de Moore, principalmente. Trabalhou bastante em contato com o Gilbert Ryle, tem algumas trocas dele com o Peter Strawson, e pelo menos indiretamente tem uma influência de Wittgenstein também. Então, sobre o artigo Outras Mentes, ali, se vocês pegarem a edição dos Pensadores, na tradução tem esse aviso aqui no início, só para vocês situar um pouco o que é esse artigo. Ele era parte de um simpósio que vocês até podem encontrar na internet, esse famoso encontro da Aristotelian Society. E eles fizeram um simpósio para tratar do tema das outras mentes, e o John Wisdom tinha publicado nesse simpósio, o primeiro artigo era dele, na Mind, em 1940, e aí o Austin começa respondendo a esse artigo do John Wisdom. Então esse é um pouco o contexto, e o artigo do John Wisdom se chamava Other Minds. Então o artigo tem esse título e ele começa tratando especificamente de uma questão
que podemos colocar sob a variante do ceticismo sobre outras mentes, mas rapidamente o Austin conecta essa pergunta específica, acho que isso eu coloquei nesses slides, essa pergunta específica sobre, por exemplo, como eu posso saber o que outras pessoas sentem, a pergunta clássica do ceticismo sobre outras mentes, com perguntas mais diversificadas sobre como eu posso saber X, como eu posso saber de várias coisas, entre elas o conhecimento do assim chamado mundo externo, dos objetos materiais. Então, apesar do título do artigo, o foco do argumento do Austin vai ser em casos de percepção de objetos materiais, e a gente até pode discutir depois por quê, por que ele adota essa estratégia, sendo que ele está respondendo a um texto a respeito do problema das outras mentes. Eu acho que, me parece que uma intuição aqui, uma hipótese, é justamente o objetivo de trazer a discussão para os casos mais corriqueiros, mais simples, talvez, embora vocês vão ver que eles não são tão simples quanto parecem. Isso é sempre um resultado da análise do Austin, né? Mostrar que o nosso uso de um conceito é muito mais complexo do que nós normalmente pensamos, e em particular do que os filósofos normalmente pensam. Então a ideia de que tem muito mais nuances e complexidades do que uma generalização filosófica pode fazer. Então ele vai usar essa metodologia de atentar para o uso comum e conectar, contrastar com a forma como a filosofia tradicional, ou a epistemologia tradicional, lida com esses problemas. Então uma espécie de tentativa de mostrar que a epistemologia tradicional deixa de lado detalhes do uso, exagera em algumas exigências, e por isso problemas éticos surgem, e segundo o Austin, se nós atentarmos para as condições concretas de uso, esses problemas de alguma forma vão desaparecer, não vão surgir. Nós temos que discutir um pouco o que exatamente acontece com esses problemas, né? Mas ele chega a dizer que eles não são problemas sérios em algum momento, uma vez que a gente atente para o contexto. Então, a atenção ao contexto vai ser fundamental, atentar ao contexto do que eu vou chamar aqui de alegações e desafios cognitivos. Uma alegação cognitiva é o sujeito diz: eu sei que X, eu sei que é um pintacilgo no jardim, vai ser o exemplo que a gente já vai analisar. E o desafio cognitivo é, vamos imaginar um diálogo, uma pessoa diz: mas como você sabe? E questiona isso e coloca razões para que ela talvez que mostrem que talvez ela não sabe o que ela achava que sabia. Então, essa é a estrutura do artigo. Uma análise de vários casos em que a gente tem alegações de conhecimento, quais são as condições para fazer essa alegação, como que eu posso responder a um desafio epistêmico e assim por diante. Então, aqui uma passagem sobre o contexto, que eu achei importante marcar, que isso fica explícito, mas isso também está implícito ao longo do artigo todo, a ideia de que muito depende do tipo de assunto ao qual nos é feita a pergunta como você sabe, e certamente deve existir muitos casos que eu simplesmente não devo cobrir ou não devo cobrir em detalhe. Então, notem, apesar dele cobrir vários exemplos e mostrar a diferença entre eles, ele está chamando a atenção para o fato de que, em princípio, pelo menos, essa parece a ideia, o âmbito dessa investigação sobre a natureza do conhecimento é indefinidamente maior. Teria muitos outros casos, e a ideia não é necessariamente perceber algo em comum a todos eles, mas, pelo contrário, olhar para essas diferenças, olhar para o contexto, prestar atenção e entender, fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho assim no varejo e não no atacado, vamos dizer assim, de entender caso a caso e construir uma compreensão a partir desses casos concretos. E aí ele diz que vai começar com o tipo de enunciado que parece mais simples e, ao mesmo tempo, a julgar pelas aparências, não dessemelhante de ele estar zangado. Esse era o enunciado que o John Wisdom usava como exemplo, né? Como é que eu posso saber que alguém está zangado? O caso mais simples, segundo ele, isto é um pintacilgo, ou a chaleira está fervendo, um enunciado de um particular e corrente fato empírico.
Esse é o tipo de enunciado que, ao fazê-lo, somos passíveis de sermos interrogados, como você sabe, esse é o desafio epistêmico que eu falei, e do tipo que, ao menos em algumas ocasiões, afirmamos não saber, mas apenas acreditar. Então, notem aqui, de novo, implícita aquela nossa discussão anterior da diferença entre conhecimento e crença, estar legitimado a ter uma crença, estar legitimado a fazer uma alegação de conhecimento, uma alegação cognitiva. Então, o objetivo é atacar o exemplo supostamente mais simples, mas como o próprio Austin diz aqui, ele é aparentemente mais simples, acho que está implícito aqui que no fundo ele não é tão simples assim. Mas o que pode, eu acho que retoricamente a ideia é um pouco o que pode ser mais simples de entender do que um enunciado como eu estou agora olhando para um pintacilgo no jardim e eu sei que tem um pintacilgo no jardim. O que poderia ser mais simples do que isso? Então a ideia é começar do caso mais simples, ou aparentemente mais simples. Então vamos para o famoso exemplo do pintacilgo. Deixa eu só... esse é um exemplo que ficou bastante usado e repetido e trabalhado em outros textos, se vocês forem ler depois o Cavell, o próprio Thompson Clark, o Stroud, eles fazem referência a esse exemplo, então eu escolhi esse, tem outros, tem o da Garça, tem vários exemplos interessantes no texto, mas a estrutura é semelhante, eu achei que seria suficiente termos um aqui em mente. Então, a alegação cognitiva é essa, né? Há um pintacilgo no jardim. O sujeito S alega que é um pintacilgo no jardim. Qual é a dialética, resumidamente aqui? Normalmente nós aceitamos uma alegação cognitiva apenas se um sujeito for capaz de fornecer uma resposta adequada à pergunta como você sabe. Esse é o desafio epistêmico. Então, isso é uma descrição sobre nossas práticas. Normalmente é assim que nossas práticas epistêmicas, eu poderia dizer, funcionam. Então, a ideia é aplicar isso ao caso do pintacilgo. Como é que você sabe que tem um pintacilgo na sua frente? Respostas possíveis, tem outras aí também consideradas. Olha, pelo seu comportamento, por suas marcas, por sua cabeça ruiva e assim por diante. Então, eu aponto para marcas e traços que eu posso reconhecer. E isso é importante. Há um gradiente aqui de expertise, vamos dizer assim, né? Quanto mais, se eu for um ornitólogo, eu vou saber um conjunto muito maior de marcas que eu poderia analisar. Se eu for uma pessoa que não entende muito de pássaros, um conjunto muito menor. Então, mesmo essas marcas, dependendo do contexto, vão ser diferentes. Se eu imagine o seguinte, se eu estiver numa, sei lá, uma conferência de ornitólogos e eles saem para um intervalo de uma palestra e veem um pássaro no jardim e começam a fazer essa discussão. O contexto exige que o nível de expertise seja muito maior. Então eles vão, isso aí é mesmo pintacilgo? Não, olha lá, aquela característica específica talvez seja aquele outro pássaro que tem essas outras várias características. Na vida cotidiana, se não estamos falando com ornitólogos, os critérios para o nosso domínio do uso do conceito pintacilgo mudam. Mas vai ter alguns, e a ideia do Austin aqui é, como eu disse, tomar o caso mais simples, vamos imaginar uma conversa cotidiana, e esses seriam alguns dos critérios. A objeção seria, isso não é suficiente, vamos imaginar o caso da cabeça ruiva, né? Muitos outros pássaros têm cabeças vermelhas, e, eu vou parar por aqui por enquanto. Então, notem, a objeção, ela aceita o critério, aceita, ok, isso é de fato um critério para algo ser um pintacilgo, mas ela não é suficiente. Tem outros pássaros que satisfazem esse critério, que apresentam essa marca ou característica. Então, ser suficiente é fundamental aqui para o texto do Austin. Né? Depois eu vou citar algumas passagens em que o Austin vai especificar o que significa ser, ou aliás, o que ser suficiente implica em diferentes contextos que possamos imaginar. Então, aqui sim, uma passagem que eu acho importante para a nossa discussão anterior, em que o Austin deixa claro que o alvo aqui
é a questão de conhecimento e não crença. A existência da alegada crença não é posta em dúvida da pessoa que diz eu estou vendo Pitacilgo. Ela acredita nisso, eu não preciso duvidar da sinceridade da pessoa, então essa é uma crença, mas a crença é um mero estado subjetivo. Se nos apraz dizer acredito e estou certo, ou estou seguro, como descrição do meu estado subjetivo, mental ou cognitivo, ou coisa semelhante, ok? Mas o mesmo não pode ser dito de eu sei, ou pelo menos não apenas isso. Essa expressão funciona diferentemente na conversação. Então notem, isso é uma espécie de lembrete gramatical, essa é uma expressão que o Wittgenstein usa. É um lembrete sobre o nosso uso comum das palavras crença, por um lado, e conhecimento do outro, e palavras semelhantes. Nós temos exigências diferentes para aceitar a alegação de conhecimento de alguém do que para aceitar a alegação de crença de alguém. Então, o ponto aqui é investigar as condições de conhecimento, tá? Alegação cognitiva, como eu estou chamando. Se eu não puder justificar a alegação cognitiva, eu tenho algo menos do que conhecimento, eu tenho uma crença, tenho um estado subjetivo que, por alguma razão, eu entretenho, mas eu não tenho justificativas racionais para fazer a alegação de que eu, de fato, sei. E normalmente o Austin chama a atenção, seria isso mesmo que aconteceria, né? No caso do pintacilgo, imaginem que eu não sou um especialista em pássaros, eu digo, é um pintacilgo, tem um pintacilgo aqui no jardim, o meu amigo conhece um pouco mais de pássaros, diz, por que você acha que é um pintacilgo? Olha, tem a cabeça vermelha. Não, mas tem outros pássaros que parecem exatamente com ele, então pode ser um outro pássaro. Então eu vou retirar a minha alegação de conhecimento e dizer, ok, então eu acho que eu achava que era, eu vou adotar algum tipo de expressão que mostra que eu, de fato, não posso, dado esse desafio, eu chego no limite da minha habilidade discriminatória e o máximo que eu posso ter é uma crença. Eu posso continuar acreditando que é um pitacilgo, mas eu posso estar errado. Então, nós cotidianamente faríamos esse movimento. Agora, então até aqui o que nós fazemos na vida cotidiana. Isso foi só um exemplo dos vários que o Austin dá, como eu disse, atentem aos vários exemplos. Eu acho que quanto mais exemplos a gente analisa, mais claro fica a estrutura do procedimento aqui de alegação cognitiva, desafio epistêmico e assim por diante. O que a filosofia tradicional faz é generalizar esse tipo de situação. Então eu vou voltar para o nosso exemplo do Descartes. Peguem o argumento do sonho. O argumento do sonho, à primeira vista, tem uma estrutura muito similar. Eu já chamei a atenção para isso uma ou duas aulas atrás. A estrutura é análoga à estrutura dos nossos procedimentos cognitivos cotidianos. Eu tenho uma alegação cognitiva do meditador, do Descartes, que é mais ou menos essa. Eu sei que estou aqui agora, sentado frente ao fogo, com esse papel entre as mãos e assim por diante. Então, essa é a alegação inicial. Ele começa as meditações dizendo isso. Mas aí ele mesmo se questiona, então isso não é um diálogo exatamente, é um monólogo, mas a gente pode, para fins aqui de entender o paralelo, imaginar que alguém perguntasse como você sabe, para o Descartes naquele momento, e aí, respostas possíveis, eu sinto calor, eu estou sentindo certas informações táteis aqui do papel na minha mão, eu tenho uma experiência visual, e eu dou vários elementos que têm a ver com os nossos sentidos. Estou basicamente dizendo, olha, porque eu estou percebendo, tem esses traços aqui que papel tem, que fogo tem, ele tem uma cor característica, dá sensação de calor, etc. Esses são os traços que eu reconheço, e a tréplica, por assim dizer, olha, mas você poderia estar sonhando. Portanto, você não sabe, no máximo, acredita que está sentado frente ao fogo, etc. Então, nós vimos em detalhe esse argumento antes. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que a estrutura, à primeira vista, é muito parecida. E nós vamos continuar discutindo ao longo do curso se ela de fato é ou não é. Por enquanto, a opinião do próprio Austin é que não é, ou que não é legítimo fazer esse paralelo, porque justamente o filósofo tradicional, o Descartes aqui, mas enfim, a epistemologia tradicional, não leva em consideração detalhes do contexto concreto de uso. Ela está
pensando nessas questões de forma descontextualizada, de forma talvez artificial. Esses são termos de crítica que o Austin vai usar. E por isso acaba deixando de lado informações importantes para uma análise mais adequada da situação. Mas, então, a filosofia tradicional parte do procedimento ordinário e tenta dar esse salto. É como se eu só desse mais força, mais peso, levasse mais a sério, levasse as últimas consequências aquilo que nós já fazemos cotidianamente. A questão nossa aqui é se isso é legítimo ou não. A resposta do Austin, como adiantei, é que não. Nossa prática comum não apoia essa generalização, embora alguém que afirma saber que existe um pintacilgo deva ser capaz de dizer como sabe, aqui isso é uma paráfrase e eu vou já citar uma passagem, mas essa pessoa não precisa ser capaz de descartar todas as alternativas imagináveis. Então, é legítimo esperar que uma pessoa descarte algumas alternativas. Por exemplo, que se trata de um outro pássaro que não um pintacilgo, que também tem cabeça vermelha. Isso parece legítimo que a pessoa tenha que descartar para que eu possa dizer que ela sabe. Mas isso tem um limite, essa é um pouco a intuição do Austin aqui. Né? Tem um limite para o que nós consideramos razoável que seja descartado num contexto como alternativa relevante. Tem alternativas que não são relevantes, essa é uma forma de colocar. Não é a forma que o próprio Austin coloca, mas isso acabou sendo tratado assim na literatura posterior. Então a nossa questão é distinguir alternativas relevantes de não relevantes. Como se faz isso? O Austin quer fazer isso justamente aplicando o método da filosofia da linguagem comum, olhando para o que nós de fato fazemos. É uma descrição do uso dos nossos conceitos cotidianos. Aqui acho que tem uma passagem, que eu acho que deixa isso claro, essa também é uma passagem bastante citada. E aqui entra a noção de ser suficiente. Né? Deixa eu ver se eu só escondo esse negócio um pouquinho. Se você diz, isso não é suficiente, então imagina que o sujeito me diz, é porque eu sei que é um pintacilgo porque tem cabeça vermelha, e o meu interlocutor diz, não, isso não é suficiente, poderia ser um outro pássaro. Se você diz isso, então você deve ter em mente uma insuficiência mais ou menos definida. E aí, um exemplo, para ser um pintacilgo é necessário, além da cabeça vermelha, ter a marca dos olhos característica. Ou, como você sabe que não é um pica-pau? Pica-paus também tem cabeça vermelha. Se não há uma insuficiência definida a qual você esteja, ao menos, preparado para se ater, se contrarrestado, isso soa um pouco lusófono, mas enfim, se você for, como eu estou colocando, desafiado, então é bobagem e desmerecedor continuar dizendo isso não é suficiente. É bobagem, esse é o termo em inglês silly. Né? Então daqui que eu tirei a ideia de que o Austin parece estar sugerindo que se eu passar de um certo limite na minha exigência, eu estarei fazendo algo bobo, algo não sério. Eu não estarei mais fazendo algo que nós consideraríamos sério. Então, imaginem uma situação cotidiana de novo. Como é que ele pode saber isso? A situação é um pouco... Bom, acho que o ponto B aqui vai deixar claro qual é a situação. O suficiente quer dizer o suficiente. Aqui é difícil traduzir, tem um pouco meio que um dito em inglês, né? Enough is enough. O suficiente é o suficiente. Isso não quer dizer tudo. Então, ser suficiente não é ser tudo, não é ser a totalidade do que eu posso exigir para que alguém conheça. Suficiente significa suficiente para mostrar que, dentro de limites razoáveis e para fins e propósitos atuais, não pode ser outra coisa. Não há lugar para uma descrição alternativa concorrente. Não significa, por exemplo, suficiente para mostrar que não é um pintacilgo empalhado. Então, aqui está o caso que seria... potencialmente, pelo menos, bobo ou não sério. Né? Imagina que eu estou nessa conversa, a conversa continua, eu digo, olha, ele tem, além da cabeça vermelha, ele tem aquela marca característica no olho. Portanto, não pode ser um pica-pau. Vamos supor que essa seria a alternativa. E aí o meu interlocutor diz, mas
talvez seja um pintacilgo empalhado. Esse é o tipo de passo que o filósofo tradicional, o epistemólogo tradicional, vai dar justamente. Pode ser um pintacilgo empalhado, você pode estar sonhando, você pode ser um cérebro numa cuba. É um pouco, o Austin não está indo tão longe, mas mesmo a alternativa de ser um pintacilgo empalhado, o Austin está sugerindo que essa não é uma alternativa relevante em contextos normais. É claro que eu poderia imaginar um contexto, e aqui está todo o nosso problema, na verdade. Eu poderia imaginar um contexto em que, por alguma razão, tem... esqueci o nome agora das pessoas que empalham animais. Tem um vizinho por perto que é uma dessas pessoas que empalha animais. E essa pessoa, por alguma razão, às vezes gosta de colocar esses animais que ela empalha nas árvores. Então, nesse contexto, talvez fosse uma alternativa relevante. E aí sim eu tenho que descartar. Mas o ponto do Austin é um pouco nesse parêntese aqui, dentro de limites razoáveis e para os fins e propósitos atuais, eu tenho que analisar isso num contexto. Qual é a finalidade, qual é o propósito, quais são as situações do contexto que eu tenho que levar em consideração. Mas não faz sentido, em princípio, exigir tudo, exigir que eu descarte qualquer alternativa imaginável para que eu possa saber que, por exemplo, estou vendo ptacilgo. Deixa eu seguir. Então aqui tem uma passagem que a resposta do Austin é condensada. Vou ler uma parte aqui. Essas dúvidas são todas apaziguadas por meio de procedimentos reconhecidos mais ou menos toscamente, de uma forma mais ou menos grosseira, e apropriados ao tipo de caso particular. Existem procedimentos reconhecidos de distinção entre o sonho e a vigília. Senão, de que outro modo poderíamos saber empregar essas palavras? Então, notem o procedimento de, nós usamos essas palavras cotidianamente. Se não fosse possível fazer essa distinção, essas palavras, essa distinção, sonho, vigília, não teria sentido. Mas nós usamos. Então, tem procedimentos reconhecidos que podemos usar. E também, por outro lado, distinguir um animal empalhado de um vivo e assim por diante. A dúvida ou questão, mas é real? É um pintacilgo real, por exemplo? Sei lá, eu estou olhando para uma garrafa na minha frente, mas é mesmo uma garrafa real, não é uma ilusão, etc., tem sempre que ter uma base especial. De novo, esse ponto repetido aqui. Eu tenho que ter uma razão específica para duvidar. Deve existir uma razão para sugerir que não é real, no sentido de um procedimento específico ou de um número limitado de procedimentos específicos que sugerem que a experiência possa ser espúria. Algumas vezes o contexto esclarece qual é essa sugestão. O ptacilgo pode ser empalhado, mas não é uma insinuação de que seja uma miragem. O oásis pode ser uma miragem, mas não é insinuação de que seja empalhado. Então, há diferentes formas de não ser real. Esse é outro ponto do Austin, né? Os filósofos normalmente colocam no mesmo saco essa ideia de diferença entre ilusão e realidade. O ponto do Austin é, em diferentes contextos, essa distinção vai funcionar de forma diferente. O contraste vai ser entre fenômenos diferentes. Então, não vou ler o resto da passagem, se vocês quiserem, pausem aí e vejam, mas o ponto aqui, ele está falando especificamente do uso dessa expressão real, se algo é um X real ou não, mas o ponto geral que eu quero salientar é para que a pergunta, você sabe, para que o desafio epistêmico, como eu coloquei, seja legítimo, seja ele qual for, como você sabe? Você tem certeza? Tem certeza que não é, que é um pintacilgo real? Você tem certeza que não está sonhando? Para que o desafio epistêmico seja legítimo, eu devo ter uma razão específica para questionar a alegação cognitiva do sujeito, num contexto particular. Eu preciso imaginar com mais detalhes uma história que me explique por que seria sensato duvidar naquele contexto particular. Então, essa é a moral da história por enquanto. Voltando ao exemplo, são passagens que repetem um pouco o ponto, mas eu acho que vai deixando mais claro. Saber que é um pintacilgo real não está em questão quando digo que sei que é um pintacilgo. Real agora nesse sentido de, por exemplo, não ser uma ilusão, não ser empalhado, etc.
apenas precauções razoáveis são tomadas. Mas quando isso é posto em questão, em casos especiais, então eu certifico ser um pintacilgo real, de maneira essencialmente similar àquela utilizada quando me certifiquei que era um pintacilgo. Embora a corroboração por outras testemunhas tenha, em alguns casos, um papel especialmente importante. Mais uma vez, as precauções não podem ser mais que razoáveis, relativas aos propósitos e intenções atuais. E outra vez, nos casos especiais, assim como nos casos comuns, duas outras condições vigoram. Então, eu já vou falar das condições, mas há casos especiais. Ok, há casos especiais em que talvez eu pergunte se ele é um pintacilgo real, por oposição a empalhado, sonhado, imaginado, alucinado, etc., se colocam. Mas mesmo nesses casos, há condições para que o desafio seja legítimo, e aqui estão as duas condições. De todo modo, eu não sei sempre se é ou não um pintacilgo. Ele pode voar antes que eu tenha a oportunidade de examiná-lo, ou sem que eu o examinasse bastante detalhadamente. Isso é muito simples, e ainda assim muitos estão inclinados a argumentar que, porque algumas vezes eu não sei, ou não posso descobrir, então não posso nunca. Ele parece aqui estar fazendo uma alusão ao Descartes, que diz justamente isso. Né? Às vezes eu descobri que algumas das crenças que eu achava que tinha não estavam justificadas, então talvez eu esteja justificado a duvidar sempre. Posso estar dizendo, não, é verdade, às vezes eu não sei. Às vezes eu posso não ter tido a oportunidade de verificar aquelas marcas, aqueles critérios para a aplicação do termo pintacilgo, e eu de fato não sei. Isso acontece, nosso conhecimento é finito, etc. Mas daí não se segue que eu nunca sei. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, certificar-se de que é real não é uma prova contra milagres ou anomalias da natureza, maior do que qualquer outra coisa seja, subespécie humanitatis. Se nos certificamos de que é um pintacilgo e é real, e então mais tarde ele faz algo anormal, explode, citando a senhora Woolf, ou algo parecido, acho que ele está se referindo aqui a Virginia Woolf, não dizemos que nos enganáramos ao afirmá-lo de um pintacilgo. Não diríamos que nos enganamos, mas sim não sabemos o que dizer. As palavras literalmente nos traem. Então aqui seria uma situação extremamente excepcional. Imaginem que o pintacilgo desaparece, ele varia um pouco o exemplo, né? Ele desaparece e reaparece, ele cita a Virginia Woolf, enfim, algo que, nesse caso, o Austin está sugerindo, esse não seria um caso em que eu diria, eu não sei se é um pintacilgo real ou eu simplesmente não sei o que dizer, as palavras me traem. Então o ponto do Austin é que os nossos conceitos, subespécie humanitatis, os conceitos que nós, seres finitos, temos, eles não foram desenhados, projetados, para dar conta de qualquer caso imaginável. Eles foram projetados para dar conta das situações cotidianas da nossa vida. Então, para colocar isso em termos, talvez, do Wittgenstein, que alguns de vocês possam conhecer, os nossos conceitos expressam as nossas práticas e as nossas formas de vida. Eles evoluíram como ferramentas para dar conta dessas condições reais das nossas vidas. Milagres, anomalias, etc., se forem possíveis, não estão contemplados. E nesse caso, se eu variar um pouco mais o exemplo, imaginar que todos os pintacilgos de uma hora para outra começam a aparecer e desaparecer, e a citar Virginia Woolf, seja lá o que mais, aí o que teria? Os nossos conceitos teriam que ser readequados. Eu precisaria de um novo conceito. Isso não é mais um pássaro, simplesmente. Isso é uma outra coisa, eu não sei o que, mas eu vou ter que ter uma teoria, uma investigação empírica do que está acontecendo com esses... Que fenômeno é esse? E potencialmente eu vou ter um outro nome, um outro conceito para dar conta disso. Mas os nossos conceitos, eles são feitos para funcionar em situações normais de temperatura e pressão, por assim dizer. E exigir mais do que isso, de novo, é sempre a crítica do Austin ao ir além do limite. Exigir mais do que isso, como os filósofos tradicionais fazem, os epistemólogos tradicionais, é
algo é fazer algo bobo, algo não sério, é fazer um exercício que não se conecta com as nossas práticas usuais, e nesse sentido é ilegítimo. Essa é a sugestão. E aí eu acho que a última passagem que eu quero citar, do Austin, que está numa subseção com esse título, né? Se sei, não posso estar errado. Isso se conecta diretamente com a nossa discussão anterior do capítulo 1 do Stroud, que justamente eu apresentei a ideia do princípio cartesiano. O princípio cartesiano, que eu chamei de princípio cartesiano, parece razoável, a saber, eu preciso, para que eu possa saber qualquer coisa, que tem um pintacilgo na minha frente agora, que eu estou com uma folha de papel entre as mãos, etc., eu devo ser capaz de excluir a possibilidade de que eu esteja sonhando. Se eu não for capaz, então eu não sei. Eu tenho uma crença, na melhor das hipóteses. Essa era um pouco a intuição. O Austin aqui está se contrapondo a essa intuição. Então, uma observação final a respeito do desafio, como você sabe, considerando seu ditado, se você sabe, não pode estar errado. Certamente o que foi dito até aqui, se o que for dito até aqui for correto, então frequentemente estamos certos ao dizer que sabemos, mesmo nos casos em que subsequentemente verificamos nosso engano. E de fato parecemos fazer sempre ou quase sempre passíveis de engano. Porém, somos perfeitamente e devemos ser candidamente cônscios dessa possibilidade que, entretanto, não parece ser tão onerosa na prática. O intelecto e os sentidos humanos são, de fato, intrinsecamente falíveis e enganosos, mas de modo algum inveteradamente assim. Então, essa é a distinção. Os nossos sentidos, nossas capacidades cognitivas são intrinsecamente falíveis. Isso é uma característica da nossa percepção. Nós não somos seres perfeitos, não somos Deus, é isso que quer dizer. Então, intrinsecamente são limitados, enganosos, falíveis, mas eles não são inveteradamente assim. Eles não vão falhar o tempo todo. E aí a analogia que ele oferece é essa: as máquinas, qualquer máquina, por melhor que seja, são intrinsecamente passíveis de se quebrarem. Mas tal não acontece frequentemente às boas máquinas. É inútil apegar-se a uma teoria do conhecimento que negue essa possibilidade. Tais teorias terminam constantemente por admitir, finalmente, tal possibilidade e negar a existência do conhecimento. Então, de novo, o ceticismo cartesiano, de novo é importante vocês notarem que não necessariamente isso não se aplica ao Descartes ele mesmo, porque ele mesmo tentou refutar o ceticismo, mas o cético cartesiano, naquele sentido em que eu sugeri que a gente fosse usar o termo lá naquela primeira aula, o cético que apresenta um argumento ao estilo do argumento do sonho do Descartes e que apresenta que parece pressupor aquele princípio cartesiano de que se eu sei, eu devo ser capaz de excluir a alternativa de que eu estou sonhando agora. Esse cético parece ser justamente o alvo aqui de uma teoria do conhecimento que parece, digamos assim, para colocar retoricamente, esquecer essa diferença entre a falibilidade intrínseca das nossas capacidades e o sucesso no mais das vezes. Então, eu não posso extrair como consequência do fato que está sendo concedido aqui, de que os nossos sentidos são intrinsecamente falíveis, que eles sempre vão falhar. Esse é o passo que o Austin está sugerindo que não pode ser dado, não deve ser dado. Então, em resumo, tem muitos outros exemplos para analisar e para discutir, e questões sobre esses casos são bem-vindas, mas a sugestão do Austin, eu vou colocar isso em forma de uma pergunta para vocês, né? De novo. Qual é o resultado desse argumento, da posição do Austin, em relação ao ceticismo cartesiano? Para tomar só esse exemplo para os nossos fins aqui. Pode ser o ceticismo cartesiano sobre o mundo externo. Isso é uma refutação desse ceticismo? Qual é a estrutura exatamente? Qual é a estrutura da prova?
qual é, no fundo, no final das contas, a crítica austiniana à epistemologia tradicional. Então essa é uma questão para a gente discutir. Aqui eu fecho o meu pequeno resumo do Other Minds, e aí eu vou, acho que citar 2 ou 3 passagens do Cavell, mas de novo salientando que, para aqueles de vocês que não tiverem lido, que isso não é uma matéria obrigatória aqui, mas eu acho que pode, eu vou querer retomar um pouco essa análise depois, vai nos permitir, eu acho, entender melhor a relação do Austin com o Stroud, com o Thompson Clark, ter uma visão. Porque o que o Cavell faz está eu vou tomar aqui só o capítulo 3 do Claim of Reason, mas a primeira parte toda do Claim of Reason é voltada a analisar esse tipo de ceticismo cartesiano sobre o mundo externo, e o Austin aparece no título do capítulo 3, Austin e exemplos. Então, o ponto do Cavell é chamar a atenção para o que parece ser uma diferença essencial entre o uso de exemplos que o Austin escolhe, a escolha de exemplos do Austin no seu argumento, e a escolha de exemplos dos filósofos, que vamos continuar chamando filósofos tradicionais, mas que podemos tomar como nosso exemplo aqui o cético cartesiano. Então, aqui tem uma passagem em que o Cavell fala disso. Os exemplos de Austin diferem de uma forma crítica dos exemplos dados na epistemologia tradicional. Austin toma casos em que, como ele diz, você pode ter fornecido o bastante, suficiente, para mostrar que não há espaço para uma descrição alternativa que compita com essa. Esse é um caso no qual o problema do conhecimento é, inicialmente, apenas de descrição correta, ou identificação, ou reconhecimento. Então, todos os casos que o Austin trata são de identificação. Né? A questão é sempre se eu posso identificar corretamente. É um pintacilgo por oposição a um pica-pau. É uma garça por oposição a um outro animal. É um outro exemplo que o Cavell vai usar em algum momento, é uma mobília Luís XV por oposição a uma mobília, uma imitação dessa mobília. Então, a questão é se eu sou suficientemente expert em identificar tipos de objetos. Essa é a questão que interessa ao Austin. Os objetos escolhidos como cavalos de batalha pela epistemologia clássica nunca são desse tipo. Aqui está o ponto fundamental, fulcral da crítica do Cavell. Eles não confrontam o problema do conhecimento nesse ponto. Ou seja, esse não é o problema do conhecimento que interessa a eles. Então, para a epistemologia tradicional, o interesse não é em identificação, não é em dominar critérios de identificação. Se o Cavell está certo, o que o Austin diz pode estar completamente correto sobre os casos específicos que ele trata, mas haveria casos diferentes que o Austin não está levando em consideração e que são os casos da epistemologia tradicional, no qual o problema tem uma outra estrutura. Os objetos, estou terminando a passagem, com o qual o epistemólogo tradicional trabalha, em geral são pedaços de cera, esse é o exemplo da meditação de Descartes, mesas, cadeiras, casas, homens, envelopes, sinos, folhas de papel, tomates, quadros negros, lápis, etc., ou canetas, etc. Então, se vocês conhecerem um pouco da discussão desde Descartes até pelo menos até meados do século XX, os exemplos usados são sempre esses, pelos filósofos. São exemplos de objetos ainda mais corriqueiros do que um pintacilgo, ou uma mesa Luís XV, ou uma garça, ou enfim. Nesses casos, esses casos todos que interessam ao Austin, de fato, há uma necessidade de um conhecimento relativamente especializado para fazer identificação. Mas não há essa necessidade para identificar, vamos chamar assim, se o que está na minha frente é uma mesa. Eu posso não saber que tipo de mesa,
se é projetada por esse ou aquele designer, ou se veio dessa ou daquela loja, qual é a madeira de que ela é feita, tem um monte de coisa que eu posso não saber. Mas isso não interessa a epistemologia tradicional. A epistemologia tradicional foca na questão muito, muito, muito básica de saber se isso aqui é uma mesa, se eu tenho um tomate à minha frente, por oposição a uma ilusão do tomate, assim por diante. Então, o Cavell está sugerindo uma diferença que o Austin não teria tentado. Acho que segue aqui. O Cavell vai chamar esse tipo de objeto que interessa ao epistemólogo tradicional de objeto genérico, por razões heurísticas. A gente pode entrar no detalhe, o Stroud vai usar uma expressão similar, e vou contrastar isso com os exemplos de Austin, que eu vou chamar de objetos específicos. Então, o Austin está interessado em objetos específicos, o epistemólogo tradicional em objetos genéricos. Quando aqueles objetos, os genéricos, por que genéricos? Porque não se trata de fazer uma distinção fina. É uma mesa que pode servir como exemplar de qualquer mesa. Pode ser, no limite, aliás, pode servir como exemplar de qualquer objeto externo. O que me interessa é que seja um objeto. Não estou nem interessado em ser especificamente uma mesa, mas se há algo externo a mim, para usar essa expressão do Moore. Quando esses objetos se apresentam ao epistemólogo, ele não está tomando esse como oposto a um outro. Ele não está interessado em seus traços peculiares que não pertencem a nada mais. Ele estaria, por assim dizer, he would rather, so to speak, ele teria, por assim dizer, algo irreconhecível se ele pudesse, uma coisa qualquer, an anything, a thatness, uma quididade. É difícil traduzir isso para português, mas o que o epistemólogo tradicional precisa não é nem mesmo, como eu disse, uma mesa, basta que tenha algo qualquer. É isso que ele está dizendo. A questão é se eu posso saber que há algo, qualquer coisa, uma coisa, uma coisa qualquer na minha frente. Esse é o interesse. O que aparece a ele é uma ilha, um corpo circundado por ar, uma pequena terra. O que está em questão para ele, o epistemólogo tradicional, no objeto, é a materialidade como tal, a externalidade ela mesma. Então, essas são expressões assim quase poéticas, quase mitológicas. Isso é típico do Cavell. Ele está tentando se colocar do ponto de vista da experiência fenomenológica do epistemólogo tradicional. Essa ideia de que ele esquece o resto do mundo, ele está como que numa ilha, olhando para essa garrafa na frente dele e perguntando se ela existe, se ela é real. Então, o que interessa a ele é a materialidade ela mesma. Não é se isso é um tipo específico de mug de uma certa marca e assim por diante. É se tem algo na minha frente. E aí acho que é a última passagem que eu vou citar. Por que o Cavell, que notem, eu esqueci de dizer isso antes, mas eu acho que eu já comentei em algum momento, o Austin foi o grande professor do Cavell. O Cavell mudou completamente a posição dele a partir do momento em que ele teve aulas com o Austin nos Estados Unidos, se não me engano, na década de 50, ou acho que final da década de 50, ou meados da década de 50. Então, Austin é o cara para o Cavell. O Cavell é muito influenciado pelo Austin. O que ele está sugerindo é que tudo que o Austin disse pode estar correto para os casos que ele tratou, mas há uma diferença que ele não levou em consideração, que abre a possibilidade de que o projeto da epistemologia tradicional não seja tolo, como coloca o Austin, mas que seja sério, que permanece uma tarefa séria, que há uma questão séria para ser investigada pela filosofia, que é essa que interessa ao epistemólogo tradicional. Então, o projeto inteiro do epistemólogo tradicional pode ser mal encaminhado, mal fadado, do início ao fim. Cavell está concedendo. Pode ser que tudo esteja errado com o projeto, do início ao fim. Mas isso dificilmente seria mostrado
pela acusação de que ele está negando algo que ele não questionou, a saber que, aqui a frase do Austin, enough is enough, que o suficiente é o suficiente. Onde o que você disse é suficiente para excluir outras identificações possíveis. E, embora ele possa ter estado errado em não questionar isso, e errado em pensar que há qualquer outra questão para ser perguntada, isso ainda precisa ser mostrado. Então, o ponto do Cavell, por enquanto, e eu acho que esse vai ser o ponto análogo do Stroud, como a gente vai ver, não é necessariamente defender a correção do argumento da epistemologia tradicional, mas mostrar que a crítica precisa ser mais sofisticada, vamos colocar assim. Ela precisa ser mais levar em consideração o que de fato interessa ao epistemólogo tradicional. A crítica do Austin acaba criando uma situação, ou focando em situações que de fato acontecem, mas que são diferentes das que interessam ao epistemólogo tradicional. Isso não quer dizer que o projeto da epistemologia tradicional esteja ok, que não tem nenhum problema com ele, mas, se o Cavell está certo, a crítica do Austin não se aplica diretamente a esse projeto. Então esse era o ponto, eu só quero colocar isso no ar, colocar uma pulga atrás da orelha para a gente voltar. Mas a nossa discussão, como a gente já começou na aula anterior, é sobre esse ponto. Como pode ser refutado o ceticismo cartesiano, e agora nos interessa a questão se o procedimento do Austin funciona para isso ou não. Então vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha e nós discutimos mais ao longo da semana. Obrigado e até mais.